Olá, tudo bem? Você está no canal Fique Sabendo. Eu quero tratar no vídeo de hoje sobre traumas psicológicos, que muitas das vezes as pessoas se convertem, aceitam Jesus, mas ainda talvez não foi curado de alguns traumas. E eu vou explicar isso para você no dia de hoje. Eu quero estar lendo um texto rapidamente de 2 Coríntios 5,17, que diz assim: 2 Coríntios 5,17, que diz assim: Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, é que tudo se fez novo. Mas tudo se fez novo na sua vida? Ou ainda existe alguma coisa que você carrega? E essa coisa que você carrega está atrapalhando no teu relacionamento, está atrapalhando na igreja, está atrapalhando na tua casa, está atrapalhando no seu trabalho, está atrapalhando no seu relacionamento com amigos, com pessoas. Os traumas, muitas das vezes, se a gente não tratar dele, porque às vezes a gente aceita Jesus, mas ainda existe traumas na nossa vida que se a gente não observar, não tratar ele, não fazer uma observação e começar a tratar ele na presença de Deus, como tratar ele na presença de Deus? Eu vou explicar para você. Eu conheço um rapaz que eu cuidei dele emocionalmente, ele tinha uns traumas e ele era um pastor. E ele começou a perder muitas ovelhas, porque ele era muito rude. Ele era muito rude e às vezes ele falava muito áspero demais com as pessoas. Então ele era aquela pessoa que ele conseguia ganhar almas, mas existia um momento na sua vida, na caminhada com aquelas ovelhas, existia determinado momento que a atitude dele mudava. Ele era muito áspero, ele era muito agressivo em palavras, e eu comecei a ajudar ele nessa área. Eu comecei a ajudar ele nessa área. E sentando com ele, começando a conversar com ele, deixando ele se abrir para saber da onde estava vindo isso. Eu pude descobrir que ele, quando tinha 13 anos de idade, ele tinha um pai e esse pai era muito rude com ele. Esse pai acordava ele 5 horas da manhã, batendo, e obrigava ele a tomar banho de água gelada e sair para trabalhar 5 horas da manhã. Mas ele disse que quanto a isso tudo bem. Mas ele disse que o pai dele era muito grosso com ele. Nunca sequer deu uma palavra de carinho. Nunca sequer beijou, abraçou, deu sequer um presente a ele. Isso ele questionando comigo. E diante de toda aquela conversa que eu tive com ele, eu pude perceber o porquê que hoje existia determinado momento que ele reagia assim dessa forma. Porque ele ainda carregava os traumas do passado que ele vivenciou. Ele carregava ainda aquilo com ele. Ele ainda não tinha parado para observar aquela área da vida dele. O que acontece às vezes com muitos crentes é que não para observar aquela área da vida dele para tratar, ele mesmo tratar com Deus. Como tratar com Deus? Poxa, eu sou muito grosso, eu preciso tratar essa área, eu preciso orar, Deus me ajude, eu preciso jejuar nessa área, eu preciso me observar para quando eu me irritar ao ponto de
de a minha natureza, a minha carne querer falar agressivamente com alguém, eu me policiar, eu ter ali naquele momento o domínio próprio. Existe um cara, também um pastor, que toda vez que eu subia com ele num prédio, ele subia de escada. Não, vou de escada, vou de escada, vou de escada. É só 3 andares, aí tudo bem. No outro dia eu fui com ele no 5º andar. Aí ele, não, vou de escada, vou esperar o elevador não. Aí subiu. Até que um dia eu fui com ele num prédio e nós fomos no 9º andar. E eu falei, eu já cheguei na porta dizendo, pô, hoje você não vai subir até o 9º, cara. É muito andares para subir. Ele disse, eu vou. E aquilo me intrigou. Aquilo me intrigou. E quando ele desceu, eu comecei a conversar com ele. E ele me relatou que ele não entra dentro de elevadores. E eu pude descobrir que isso gerou nele um trauma decorrente daquilo que aconteceu com ele no passado. Ele teve problemas dentro do elevador quando era criança. E isso, ele não foi fazendo essa observação, não foi buscando ajuda nessa área. E isso chegou até ele. Até hoje está com ele, até hoje. Até hoje caminha com ele. Porque quando você aceita Jesus, mas você não faz observações desses traumas, dessas coisas que você vivenciou no passado, dessas coisas ruins que você vivenciou no passado e ficou guardado aqui no seu subconsciente, enquanto você não abrir para Jesus e deixar Jesus ali entrar, abrir o seu coração, conversar com seu líder, conversar com pessoas espirituais que estão próximo de você, que pode te orientar, que pode te ajudar. Enquanto você não fazer essa observação, talvez você não vai conseguir cura nessa área. Talvez você não vai conseguir cura nessa área. Teve uma mulher que ela disse para mim que ela tem dificuldade com o seu marido. O seu marido não gosta de festa. Seu marido sequer presenteia. E ela todos os anos incentivando ele a dar presente, a chegar com presente para ela, a lembrar das datas comemorativas. E nada disso acontecia. E um belo dia eu conversando com ele sobre todas essas questões, eu descobri que ele foi uma criança que ele nunca ganhou um tênis novo. Ele conta que ele nunca conseguiu comer um pacote de biscoito sozinho. Ele conta que ele nunca ganhou um abraço e um beijo de aniversário. Que as datas do seu aniversário se passavam, nem ele mesmo lembrava. Porque ninguém lembrava. Ele conta que ele nunca teve uma festa. Aí hoje ele é casado, é servo do Senhor, mas ele carrega esses traumas de ele não conseguir reagir diferente. Porque hoje, por ele ter recebido, ele hoje carrega esse trauma de não querer fazer nada, não se interessa por nada. Hoje a vida dele proporciona a ele, a família que ele tem, proporciona a ele algo diferente, um mundo diferente. Que é o mundo de dar presente, o mundo de fazer festa, pois ele está na presença de Deus.
mas ele ainda carrega esse trauma dentro dele. Ele não parou ainda para fazer essa observação, não. Hoje eu sou um novo homem. Hoje eu sou uma nova mulher. Tudo aquilo que eu passei, eu determino que vai ficar lá atrás. Eu não preciso disso hoje. Você precisa determinar. Você precisa arrancar da sua vida tudo que é passado e que te fez mal, para que você venha mudar hoje. Então, todas as vezes que você tem alguma atitude que você não observa, que aquela atitude que você está tendo é uma atitude errada, é uma atitude que está prejudicando o seu relacionamento na igreja, é uma atitude que está prejudicando o teu relacionamento na família, é uma atitude que está atrapalhando o seu relacionamento no trabalho, é uma atitude que está atrapalhando o seu relacionamento entre amigos. Enquanto você não faz uma observação e entende que você precisa de ajuda naquela área, você nunca vai se livrar. Porque quando você para, opa, eu tenho esse problema. Eu preciso trabalhar este problema. Trabalhar como? Oração. Pedir a Deus domínio próprio. Se encher do Espírito Santo. Jejuar. Se consagrar. Ler a palavra. Todo o seu envolvimento espiritual na presença de Deus, seja com a palavra, seja na oração, seja na busca no teu quarto, onde você entra no teu quarto, fecha a tua porta e em oração. E às vezes são coisas que é necessário você conversar com Deus. É necessário você falar com Deus. Porque as pessoas às vezes ela não entendem que a oração com Deus, quando a Bíblia diz fecha a porta do teu quarto e em secreto fala com seu Deus, a oração que você tem para falar com Deus não é aquela oração religiosa em que o Senhor meu Deus, Senhor Jesus. Não, a oração que você tem com Deus é como se Deus estivesse sentado na beirada da tua cama, Jesus estivesse ali e você conversando com ele, dizendo, Senhor, eu fui assim, eu preciso melhorar nessa área, eu não estou conseguindo, me ajuda. Senhor, eu sou nervoso, eu tenho esse trauma aqui, que eu passei, os sentimentos que vêm lá do passado comigo, mas eu não quero ser assim mais. Então, quando você começa a falar com Deus, quando você começa a abrir a sua boca, começa a vir um tratamento. Eu conheci um rapaz e vivi com ele. Era um cara que ele não... Para arrancar uma palavra daquele homem, tinha que ficar quase 10 minutos falando com ele, para arrancar uma palavra dele. E eu pude descobrir que aquele homem era calado, quase não falava. Porque quando ele era mais novo, ele presenciou várias vezes a briga do pai e da mãe. E ele ficava no canto acuado, quieto. E quando aquela briga ali do pai e da mãe dele acabava, que a mãe ficava toda arrebentada no canto chorando e ele sem poder fazer nada, ele ficava no canto calado, ficava no canto quieto, com medo, sem dar um pio. Porque
Um dia, quando ele gritou de desespero do pai batendo na mãe, o pai deu um grito com ele, dizendo: cala a boca. Ele calou a boca. E esse calar a boca se chegou até hoje na vida dele. Que aquele homem quase não fala. E hoje ele é servo do Senhor e continuava assim. Até que ele começou a tentar nessa área. Ele começou a se comunicar, começou a se relacionar, ele entendeu o que eu disse para ele, que isso são traumas do passado que você precisa largar e abandonar e deixar lá atrás. Jesus hoje tem novidade de vida para você. Jesus hoje tem uma vida melhor para você. O seu passado não pode fazer mais nada por você. E você é quem decide se você quer vivenciar o seu passado, carregar ele no presente, ou você resolve abandonar o teu passado porque ele não te faz bem. Olha quantas amizades você perdeu. Olha quantos relacionamentos você destruiu por ficar calado, por não se abrir. E hoje ele entendeu e ele é uma pessoa totalmente diferente. Por isso, se você carrega algum trauma aí de alguma coisa e você ainda não percebeu e isso tem te prejudicado, você é muito nervoso. Eu sou cristão, eu sou servo do Senhor, mas eu sou muito sanguíneo. A Bíblia diz, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Talvez você é muito sanguíneo, né? Você tem umas atitudes assim inesperadas. E muitas das vezes você não parou para observar que talvez possa ser que isso seja um trauma. Jesus pode curar. Jesus pode mudar. Mas isso depende de você. Enquanto você entende que é a si mesmo, que você é a si mesmo, você é grosso a si mesmo. Não, Jesus nos chamou para amar. Jesus não nos chamou para ser grosso. Jesus não nos chamou para ser inconveniente. Jesus nos chamou para amar. Jesus diz uma coisa em João 13. Ele disse assim, nisto conhecereis os meus discípulos. Nisto conhecereis os meus discípulos, se tiverdes amores uns pelos outros. Esse negócio de falar de qualquer jeito, esse negócio de ser ignorante, isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não tem nada a ver com uma vida cristã. Você quer ser ignorante? Você quer ser nervoso? Você precisa se converter. Porque isso não tem nada a ver com vida cristã. Eu sou cristão, eu prego, eu oro, mas eu sou grosso com a minha família, eu sou irritado, eu sou nervoso mesmo, eu sou nervoso. Você não... Enquanto você entender que você é nervoso mesmo, que talvez você está carregando um trauma daquilo que te fizeram no passado, e você carrega ela nas suas atitudes. Porque a maioria dos traumas psicológicos, eles são respondidos na nossa vida, nas nossas atitudes. Você às vezes reage, tem uma reação em determinada área na tua vida, talvez decorrente de um trauma que você tem. E você ainda talvez não descobriu. Ou você ainda talvez não atentou para isso. Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura, que diz o texto aqui de 2 Coríntios 5,17. Você nasceu de novo. Então você precisa buscar as coisas de Deus. Os frutos do Espírito. Né? Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Se você faz alguma coisa
que não agrada a quem se relaciona com você, não tá bom. Não tem nada legal aí. Não tem nada legal. Ah, eu sou ignorante, eu sou nervoso, eu sou assim mesmo, eu falo o que tem que falar. Não, não é assim. Não é assim. A gente precisa amar as pessoas, a gente precisa ter domínio próprio, a gente precisa saber falar, a gente precisa se relacionar. Ó, existem pessoas que ela não consegue parar com a amizade com ninguém. Ela não consegue. Pode isso ser um trauma passado. Pode, pode. Porque eu conheci pessoas que foram. De ela não conseguir ficar muito tempo com amizade com alguém, ela não consegue. Ela não consegue. Então começa a observar as suas atitudes, que muitas das vezes te atrapalha de você se relacionar. Porque enquanto eu não entendo que o que eu faço não é legal, não está bom para as pessoas que estão ao meu redor, não está bom para as pessoas que relacionam comigo, eu não vou ser curado. Porque desde o momento que eu não entendo que não está fazendo mal, eu não vou me libertar daquilo. Enquanto você entender que é normal as suas atitudes decorrentes de traumas, isso não vai sumir. Isso não vai sair de você, se apartar de você. Tanto que você observa que existem pessoas com traumas que carregam traumas há anos carregando traumas. Tem pessoas que é grosso, aí você vai lá no passado dele, você vai entender por causa de que ele carrega com aquilo e ele não se livrou daquilo. Por isso, Jesus pode te curar. Não existe nada que Jesus não cure. Jesus te ajuda a dar domínio próprio. E quando você tem um domínio próprio, quando essas coisas te sobrevêm, não consegue te dominar, porque você tem um domínio próprio. Por isso, lute, busque o domínio próprio, porque o Senhor Jesus, ele pode te ajudar. O Senhor Jesus é o médico dos médicos, psicólogo dos psicólogos. Fica na paz do Senhor, ative o sininho aí, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esse vídeo, pessoas que precisam de ajuda nessa área, talvez são pessoas que você entende aí que se comporta de um jeito, mas até hoje ela entende, eu sou assim mesmo e ninguém vai me mudar. Olha o que ela está falando, olha. Eu sou assim mesmo e ninguém vai me mudar. Olha o que ela está dizendo, que nem Jesus vai mudar ela. Então quando a pessoa determina que eu sou assim mesmo e ninguém vai me mudar, ela está dizendo que ela quer ficar assim mesmo, ela vai ficar assim mesmo e ela vai morrer assim mesmo. Mas quando ela entende, eu estou errando aqui, eu preciso buscar ajuda, Senhor, me ajuda. Aí a ajuda entra e a cura também. Fique com Deus, se inscreva no meu canal. A paz do Senhor.